Então, pessoal, continuando na análise das nossas questões de geografia, agora a gente vai para o campo da geopolítica. A geopolítica, na sua matriz de referência do Enem, trata da competência 2, habilidade 7. A maior parte das questões de geopolítica vão relacionar-se a isso aí. E aí você tem que saber que são as relações socioeconômicas e políticas de poder, né? Dentro do panorama geopolítico, nós temos vários conflitos, nós temos várias características da nova ordem mundial e como houve essa transição entre a ordem bipolar, período da Guerra Fria, porque muitas questões remontam aos tempos de Guerra Fria, e a nova ordem mundial. E aqui nós trouxemos para vocês uma realidade que está acontecendo em Cuba e as relações que teve aí na América Latina durante o período da Guerra Fria e como isso se reflete também nos dias atuais. Então, observando aqui a nossa questão de número 65, nós temos aí um outdoor, uma foto de um outdoor na região de Cienfuegos, né, nas ruas de Cienfuegos, lá em Cuba. Esse outdoor, ele está fazendo aí uma crítica, tá, uma forma irônica, uma crítica ao bloqueio que ele coloca aqui como se estivesse dando soco aí no bloqueio que é realizado pelos Estados Unidos. Nós sabemos desde a década de 60, quando Cuba vai se alinhar mais à União Soviética no período da Guerra Fria. Houve em 1959 a chamada Revolução Cubana, com a revolução de caráter nacionalista, mas que logo em seguida Cuba, pelo isolamento político que teve aqui na região da América Latina e também a tentativa dos Estados Unidos de retomar ali as relações de poder em Cuba, fez com que Cuba se alinhasse mais ali às prerrogativas da União Soviética. Portanto, desde esse período, que depois, logo em seguida, gerou o grande episódio da Guerra Fria, da crise dos mísseis de Cuba, houve então um patrocínio da União Soviética ao país aqui caribenho. Esse patrocínio ele aconteceu até os anos 80, quando a União Soviética veio ali ao seu declínio. E a partir daí, Cuba se viu um país aqui na América Latina, basicamente uma economia agrícola um pouco mais atrasada e passou a ter grandes problemas econômicos, o que acabou ali contrastando com a questão política centralizada, de partido único, do governo de Fidel Castro, e logo em seguida de Raul Castro, que é o que nós chamamos de regime castrista aqui na região da América Latina. Recentemente, Cuba passou por algumas mudanças no cenário político, O estudante que vai fazer o Enem tem que estar atento a essas mudanças, como, por exemplo, a saída do Fidel Castro em 2008, após quase 50 anos no poder, a questão da transição para o Raul Castro. Em 2016, o Fidel Castro vai falecer e Raul Castro continua na presidência. Um ano antes, 2015, os Estados Unidos e Cuba têm um período de distensão dessas relações assim, rígidas, onde houve aquele embargo econômico e também o rompimento dos laços políticos. Houve um reatamento diplomático, não esqueça, foi apenas no campo diplomático, entre o Barack Obama e o Raul Castro. Os Estados Unidos voltam a se aproximar, reabrem as embaixadas, tem uma série de implicações, tá? Recentemente, o Partido Cubano, o Partido Único Cubano, fez eleições e elegeu Miguel Díaz-Canel, que é o atual presidente cubano, que convocou uma nova Constituição no país, e a Constituição foi aprovada no passado, retirando, por exemplo, a palavra comunismo da Constituição cubana, reconhecendo a propriedade privada. Então, Cuba passa por algumas dessas mudanças. Essas mudanças, na verdade, elas são fruto de toda uma questão que vem acontecendo no país. A crítica à centralização do governo por parte da população, algumas questões relacionadas aí às tensões de crise econômica, de possibilidade de crise que existe em Cuba por essa economia um pouco mais frágil. Então, a questão diz assim: a imagem do outdoor nas ruas de Cienfuegos contra o embargo econômico promovido pelos Estados Unidos, que mostra que esse embargo aí e esse fim do embargo não teve tanto avanço nos últimos anos. Isso pressupõe desafios para a economia cubana. Essa economia sofre com o quê? Com a adesão ao capitalismo? Não é imediata essa adesão. Precarização dos serviços privados? A maior parte dos serviços são públicos. Plena liberalização de sua economia? Não houve essa plena liberalização. Há uma tendência a isso. Baixa qualidade de vida da população? Não é o caso de um governo que foi socialista por muito tempo e tem aí resultados na educação e na saúde. Então, com certeza, a queda no campo socialista, que quando foi que começou a crise cubana. Beleza, pessoal? Continue nos acompanhando nas análises das próximas questões.